Olá, é com alegria em nossos espíritos que nos colocamos nessa opção de trabalho com Jesus. Hoje vamos conversar e entender um pouco mais sobre o Cristo Consolador. Vamos lá. Cristo Consolador, se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita em vós e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito da Verdade, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos ensinará e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de Verdade, que o mundo ainda não o conhece, por não estar maduro para compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que Cristo ha dito. Se, portanto, o Espírito de Verdade tinha que vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele não veio lembrar o que o Cristo disse, é que este disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo veio na época predita cumprir a promessa do Cristo. Preside o seu advento o Espírito da Verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina-os todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo os que têm ouvidos para ouvir. O Espírito vem abrir os olhos e ouvidos, porquanto fala-se em figuras, nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos que sofrem, atribuindo causa justa e um fim útil a todas as dores. Então, a mensagem do Cristo Consolador que Jesus trouxe para a gente, no momento, né, em que os discípulos estavam um pouco tristes, né, ele já tinha falado que ele estaria retornando à parte espiritual, ele consola, trazendo a mensagem de que viria um outro, o Espírito de Verdade, ensinar, né, e relembrar todas as coisas que ele já tinha dito. E algumas outras coisas a mais. Então a gente vai ver que a doutrina espírita traz realmente isso, porque ela vai esclarecendo, tirando o véu, né, intencionalmente. Então ela vai explicar por que a gente sofre, né, por que a gente está aqui, né, como que vai ser o nosso futuro, né? Então ela vai explicar certinho todas as causas, né, todas as questões que tinham um véu intencional sobre ele, né? Então ensinar por que é bem-aventurado o que se sofre, bem-aventurados os aflitos, né? Vem ensinar para a gente todos esses aspectos, né? Mostrando uma causa justa, um objetivo, né, justo em cada situação. É isso aí. E para explicar um pouco mais, vamos chamar a nossa amiga Lourdes para esclarecer mais alguns pontos. Meus irmãozinhos, Jesus nos abençoe. Nós vamos falar mais um pouco, né? O Roberto já falou um pouco para nós, já deu uma explicação, já fez uma leitura, mas nós vamos falar mais um pouquinho sobre o Cristo Consolador. Ele está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós, quando começamos o nosso trabalho, nós falamos sobre o item 1 e 2 desse capítulo Cristo Consolador. Então, como ele é um capítulo pequeno, nós vamos voltar um pouquinho no tempo, só para a gente fazer alguma lembrança. No item 1 e 2, que Jesus fala, não é, sobre o jugo leve, sobre as dificuldades, que não põe fardo pesado em ombros fracos, ele vem nos falando, mas também depois ele nos pede para a gente amar, para ser caridosos, porque se nós também não tivermos amor ao nosso próximo, não formos caridosos, nós não temos paciência também para sofrimento, então nós vamos achar que tudo está demais em nós. Então, nós já falamos um pouquinho, logo no segundo vídeo que nós fizemos, e agora nós vamos falar do item 3, né, o item 3 do Cristo Consolador.
O Cristo Consolador é aquele que é o nosso caminho. Como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai se não for por mim. E ele diz mais: aquele que quiser ir ao Pai, pegue sua cruz e segue-me. O que Jesus queria falar para a gente? Pegue sua cruz. Por que nós temos que ter uma cruz? Então, são perguntas que, às vezes, as pessoas fazem. Por que eu tenho que sofrer? Eu não pedi para nascer. E a gente ouve muito essas coisas. E o Consolador, prometido por Jesus, o Espírito de verdade, né, que o mundo ainda não conhece, é por não estar ainda em condições de compreender. Muitas pessoas ainda não entendem essa parte de sofrimento, de reencarnação. Então, ele volta para nos explicar tudo aquilo que ele falou naquela época, mas ele não tinha condições de falar tantas coisas, né, que fala hoje, os véus que o Roberto citou aí. Então, por que dizemos que a doutrina espírita é uma doutrina consoladora? Né? Nós sempre falamos, a doutrina espírita é uma doutrina consoladora. É porque ela vem nos ensinando que a vida continua, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está aqui na Terra. Ensina para nós os princípios da lei de Deus, que consola, é pela esperança e certeza de que a morte não existe. Essa certeza que nós vamos adquirindo, que a morte não existe, que é uma passagem, isso é muito importante. Quando nós aceitarmos de verdade, né, com convicção. Então, isso é muito gratificante para nós. Quando vamos falar sobre reencarnação, tantas pessoas ainda não entendem ou ainda não aceitam. E eu conheço pessoas assim, de muito conhecimento, em tudo, mas essa parte da reencarnação, essa parte de que a vida continua, que nós estamos aqui numa passagem, né, que esse jugo leve, que essa cruz que nós carregamos, são os nossos débitos que nós temos com a lei divina. E tem pessoas que encontram tremenda dificuldade. E quando nós vamos estudando a doutrina espírita, vamos aceitando, é um pouquinho difícil às vezes. Nós vamos ficando mais calmos, mais seguros, com mais confiança, sofrendo menos, né, com as intempéries da vida. Então, tem pessoas que ainda não entendem ou não aceitam, sendo que a reencarnação é a chave que abre todo o nosso entendimento. Quando nós aceitarmos realmente a reencarnação, essa nossa passagem, que a nossa vida continua, não termina ali no túmulo, não é? Pronto, acabou. Nós vamos aprender tudo aquilo que Jesus ensinou para nós e vamos pôr em prática, porque a reencarnação é a chave que abre todo o nosso entendimento, mistério e porquês. Né? Eu mesma já contei para vocês que era uma criança cheia de porquês. Então, por isso, Jesus fez o grande sermão das bem-aventuranças. A semana que vem, nós vamos falar mais desse capítulo, com mais um pouco assim, de aprendizado. Quando Jesus faz esse sermão, né, das bem-aventuranças, é maravilhoso, são capítulos grandes que nós vamos aprender mais um pouco, se Deus quiser, para nós ficarmos mais tranquilos, aceitar as nossas dificuldades com mais paciência, com mais confiança, com mais segurança, não é? Porque nós temos esse Cristo maravilhoso, esse Cristo Consolador, que está de braços abertos,
nos esperando todo momento das nossas dificuldades, né, meus irmãozinhos? Então, eu quero agradecer a vocês e fiquem com Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser.